Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre neuroarquitetura. Eu acho que eu posso falar até também sobre filosofia, psicologia. Eu estou aqui tenho o prazer de estar aqui com Lori Crisel. De novo eu errei o nome. Não, tá certíssimo, fique tranquilo. Lori Crisel, é um prazer estar aqui com você. Já estou encantada com o seu cérebro, com tudo que você produz, com tudo que você faz. E aí, agora eu queria, na verdade, compartilhar, né, essa sua sabedoria com as pessoas que estão nos ouvindo também, né? E eu sei que você escreveu dois livros, se você puder comentar também. Olha, eu quero fazer tanta pergunta que eu já comecei. Como que foi o livro? Como que você começou com neuroarquitetura? Um monte de coisas. Olha, é um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Ô, Adriana, muito obrigado. Eu fico muito grato pela gentileza, pelo carinho e principalmente pelo profissionalismo aí do material que você faz. Eu fico muito honrado com o convite. Eu sei que você é muito primorosa na curadoria do que você traz ao seu público, então receber o convite, fico muito grato e muito honrado. Muito obrigado. Eu que Bom, acho que agradeço. acho que a gente pode começar como neuroarquitetura começou na minha vida, né? Se alguém já assistiu a alguma palestra, algum evento meu, vai ouvir de novo essa história, porque a história da minha vida não tenho como alterá-la, né? Mas desde muito jovem, Adriano, lá na graduação, ainda enquanto estudante de arquitetura, eu sempre tive um grande questionamento. Eu sempre quis entender como que um prédio, como que um edifício, ele poderia se tornar mundialmente conhecido. Como que isso era possível, né? Com tantas edificações que tem no planeta, por que que alguns prédios eram icônicos? E isso foi algo que me acompanhou ao longo de toda a graduação. Dando um salto já, quando eu finalizo a graduação, eu já vou direto para a área da percepção humana, então eu começo a estudar sobre esse tema, e aí eu tenho a feliz honraria de ir morar fora do país para trabalhar em um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, que é chamado Foster Partners, que fica em Londres, né, do arquiteto Norman Foster. E quando eu chego lá, Adriano, eu me deparo com um modelo de projeto que eu ainda não conhecia. Já sendo arquiteto, já tendo feito mestrado na área de percepção humana, ainda assim me deparei com um modelo projetual que eu não conhecia. O projeto ele não começava pelo terreno, ele não começava pelo programa de necessidades, ele não começava pela análise do entorno, ele não começava por nada aquilo que eu, enquanto arquiteto, poderia imaginar que um projeto começaria. Mas ele começava assim por um questionamento: como nós vamos emocionar as pessoas? E aí eu começo a entender, Adriana, como é que um prédio poderia se tornar mundialmente conhecido. É porque ele dialogava com as pessoas, ele interagia com as pessoas de alguma forma, de algum modo, aquele edifício convidava a nós todos, usuários, a termos um relacionamento com ele. E a partir dali eu ainda não tive naquele momento as respostas, mas eu já entendi o caminho para onde eu queria ir. Logo depois, ainda em Londres, tive a oportunidade de trabalhar em um outro grande escritório que à época estava se tornando mundialmente conhecido, que é da saudosa Zaha Hadid. Tive a honra, o prazer de poder trabalhar nesse escritório. O escritório tinha uma linha de raciocínio um pouco diferente, ele era mais mercadológico ou mais agressivo mercadologicamente falando, mas ainda assim, se nós recordarmos, né, das obras de Zaha Hadid, também o projeto começava por um questionamento: como que nós vamos surpreender as pessoas? Como que nós vamos fazer com que as pessoas não acreditem que isso é um edifício? E aí, a partir disso, tive a oportunidade de trabalhar entre os grandes escritórios, como o BIG, a EDAS, etc. E em todos eles a linhagem de trabalho era a mesma. E aí eu começo a entender como que esses edifícios se tornavam mundialmente conhecidos, porque eles traziam essa instigação, né? Eles conseguiam instigar o humano a criar um determinado relacionamento com aquele prédio. Em paralelo, Adriano, acontecia um grande fenômeno mundial que foi a chegada da ANFA em 2003 nos Estados Unidos. ANFA, para nós já em português, é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que hoje no Brasil sou eu que presido a entidade, mas a sede mundial fica nos Estados Unidos. E naquele momento começa a se construir uma grande ponte entre como ligar neurociência com arquitetura, ou seja, neurocientistas e arquitetos muito voltados à questão de como trabalhar através de uma
vamos chamar assim, de uma estruturação da composição do ambiente para o comportamento humano. Porque há muitas décadas nós já tínhamos percebido na arquitetura a importância da psique humana dentro do espaço. Tanto que na arquitetura, há muitos anos, se incorporou uma área chamada psicologia ambiental, ou seja, como que nós lidamos com a psique do humano dentro do espaço. Mas com o advento da neurociência, vamos entender que neurociência, quando nós estamos tratando de uma ciência de base que se dedica a estudar o sistema de funcionamento o modo de funcionamento do sistema nervoso. E, em palavras generalistas, né, é o modelo operacional do cérebro humano, ou seja, como que nós percebemos o mundo, como que nós traduzimos esse mundo e, a partir disso, dando um valor, um significado nessa tradução, nós devolvemos ao mundo o que a gente chama de comportamento. E o ambiente, o espaço que nós estamos inserido, ele é um conformador, um configurador do comportamento humano. Eu sempre gosto de trazer exemplos simples, assim, do dia a dia, porque as pessoas acabam fazendo uma conexão mais facilitada, porque às vezes os termos podem assustar um pouco. Mas vamos imaginar assim, o exemplo que eu sempre dou, o ato de chegarmos em casa. Depois de um dia de trabalho, um dia exaustivo, chegamos em casa e encontramos a nossa casa aos moldes do que nós chamaríamos de organizada. Nós temos um relacionamento com chegar em casa. Poxa, depois desse dia de trabalho, agora eu vou me jogar no sofá, vou brincar com os meus cachorros, vou ficar com a minha família, vou assistir uma série, vou ficar quietinho, tanto faz. Eu tenho uma relação com chegar em casa. Mas se depois de um dia de trabalho, eu estou chegando em casa e eu encontro essa casa aos moldes do que eu chamaria de desorganizada, muda completamente o meu modelo relacional com o ato de chegar em casa. Poxa, depois de um dia como esse, ainda vou ter que arrumar isso, organizar aquilo, fazer aquilo outro. Poxa, queria tanto dar uma descansada e não vou conseguir. Mas olha que interessante, Adriano. É a mesma casa, com as mesmas coisas, só que dispostas a nós em uma outra configuração. E isso muda completamente o meu relacionamento com o ato de chegar em casa. E aí a gente entende que comportamento não é apenas movimento, mas também é uma relação emocional e psíquica. E aí entra o papel da neuroarquitetura. Ou seja, como que eu trago neurociência para uma composição projetual, prevendo já em projeto como que nós vamos poder fazer o arranjo desse espaço para que, uma vez percebido por um determinado público, em determinadas condições, para determinadas atividades, a gente vai entregar o que hoje nós chamamos de experiência. Como que nós vamos poder gerar essa experiência para esse público? E aí a gente tem vários mecanismos e nichos que se abrem a partir da neuroarquitetura. A gente pode falar sobre neurodesign, neuroiluminação, neurourbanismo e por aí afora. Então, um Então, pouquinho desse escopo geral aí, Adriano. deixa eu ver se eu compreendi tudo. Então, na Vamos lá. verdade, porque como a neurociência é o fato da gente entender como o cérebro funciona, vocês estão entendendo como o cérebro funciona ligado às emoções ou como o cérebro se comporta perante a estrutura que é desenhada pelo arquiteto, e aí, ou pelo Exato, design e etc, né? E aí, exatamente. enquanto você falava, eu fiquei pensando nas igrejas. Porque as igrejas é uma coisa impressionante, a arquitetura das igrejas, né? De uma forma, não as modernas, né? Normalmente elas são menos impactantes do que as do passado e etc. E aí, assim, não sei se você já analisou isso, já deve provavelmente ter analisado, né? Porque é aquela coisa do pé direito altíssimo, como se a gente estivesse indo para o céu mesmo, falando com Deus. É aquelas coisas imponentes, valorizando. Então, os materiais de qualidade máxima, mármores e ouros e etc. Então, realmente você sente que você está num espaço divino, né? Uma coisa além da tua realidade. Então, eu acredito que isso também deva estar sendo estudado. E também hoje, né? Essa coisa mais minimalista das casas mais quadradas, eu acho que tudo isso reflete o momento que as pessoas estão vivendo na sociedade. A bem da verdade, a arquitetura por si, ela sempre foi uma tradução de comportamento social.
Então, por exemplo, se nós pegarmos um recorte histórico na arquitetura, e a gente pode falar aqui da arquitetura barroca, por exemplo, nós vamos entender que essa arquitetura ocorre mais ou menos no mesmo recorte temporal de quando tivemos a Inquisição falando sobre igreja. E olha como a arquitetura respondia. As igrejas, naquele momento, tinham pés direitos muito elevados, mas os materiais eram muito escurecidos e com pouca luminosidade, e quando havia mais luminosidade em determinadas áreas. Ou seja, ao entrar em uma igreja, naquele recorte, perdão, eu falei do barroco, gótico, estou falando da arquitetura gótica. Então, lá no gótico, quando entrávamos na igreja, era para termos uma sensação que existia algo muito maior do que eu e que aquilo me apequenava. Pouca iluminação, materiais mais escuros, então o recorte gótico sempre foi para essa linha. Peço desculpas que antes eu falei do barroco, não é o barroco. O barroco era Mais à muito frente, de coisas, é, né, de é, ouro, de coisas muito exato, rebuscadas. exatamente, exatamente. Então eu estava falando da gótica, eu só me expressei errado. Quando a gente vai mais à frente para a Renascença, e aí a gente já começa a falar do Iluminismo, as igrejas se modificam. Elas continuam tendo pés direitos muito elevados, mas agora as abóbodas são celestiais. Elas têm imagens angelicais, elas têm muita iluminação, elas têm céus desenhados. Ou seja, agora existe algo muito maior do que eu, mas que é belo, que é bonito, que eu quero. Então, o espaço ele sempre foi, direto ou indiretamente, uma tradução de comportamento social ou do que uma sociedade vivenciou naquele determinado momento. Claro que nós temos que imaginar recortes geográficos, cultura, aculturamentos, etc. Mas isso sempre esteve nessa linha. Quando a gente faz um salto para o que a gente tem hoje, e aí a gente pode trazer a tecnologia em termos de conhecimento, e aí especificamente no que nós estamos falando hoje, né? A neurociência aplicada a diversas áreas, porque hoje a gente vê muito essa aglutinação linguística. Nós estamos falando aqui sobre neuroarquitetura, mas hoje fala-se muito sobre neuroeconomia, neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, A gente trabalha com neuroatendimento, neuroliderança, neurocoaching. neuroliderança, neurocoaching, ou seja, nós temos a neurociência invadindo diversas áreas porque justamente ela é uma ciência de base e aí ela funciona como fomento para outras áreas. Mas quando a gente vem Ela é uma pedra especificamente. angular dessas questões. Exatamente, porque tudo que nós fazemos em qualquer área é para humanos. Então, quanto mais entendermos de pessoas, e aí mecanismo de funcionamento do cérebro humano, a gente vai ter um facilitador. E quando a gente traz para dentro disso propósito, aí a gente consegue entregar algo muito maior. Eu vou dar um exemplo a você. Na área da saúde, bom, vamos entender que neuroarquitetura é um grande guarda-chuva e dela desce neurodesign, neuroiluminação, neurourbanismo e por aí afora. Dentro do neurodesign, o neurodesign a gente pode imaginar tanto a arquitetura chamada de interiores, o espaço em si, mas a gente pode imaginar o unitário, o produto. E aí pode ser um mobiliário, pode ser um item em si, enfim. Você pode perceber que que de alguns anos para cá, o design de mobiliário se modificou muito. Ele está mais orgânico, ele está mais texturizado, né? Por quê? Porque dentro do chamado neurodesign, um dos grandes braços que nós utilizamos como ferramenta é o chamado design biofílico, que é quando a gente traz a biofilia, que tem a ver com vida, com organicidade, com estar vivo ou remeter-se ao que está vivo, para dentro de uma composição de design. E dentro dele se gerou linhas de atuação voltadas para propósitos. Por exemplo, na área da saúde, especificamente falando de hospitais, de clínicas, se desenvolveu um conceito de design salutogênico. O design salutogênico é quando eu estou usando o ambiente como partícipe no processo de cura. Eu estou usando o espaço para ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente. Porque, de um modo geral, os ambientes hospitalares eles são mais adoecedores do que salutares, né? Então, a gente tem aqueles quartos muito brancos, iluminação muito branca, a gente tem muita ausência de input sensório,
Então, o design salutogênico nasce na área da saúde para transformar isso. Não apenas para o público vulnerável, e a gente pode pensar o paciente, familiares e acompanhantes que estão vulneráveis também, mas também aqueles que cuidam e que não devem adoecer. Então, né, o corpo clínico, médicos, enfermeiras, etc. Esse conceito na área da saúde tem um resultado tão expressivo e tão notório que se percebe que isso pode ser aplicado em outras considerações. E aí, por exemplo, um dos primeiros nichos projetuais que abraça o design salutogênico é o mundo corporativo. No mundo corporativo, quando a gente traz a condicionante do design salutogênico, a gente vira uma determinada chave. Por quê? O design salutogênico não é para facilitar o processo de cura? Por que que isso vem para o corporativo? Porque no corporativo ele é utilizado para evitar o adoecimento. Você tem uma condicionante de trabalho muito mais salutar, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, etc. Tanto, Adriana, que quando esse conceito chega no mundo corporativo, é quebrado o maior paradigma que nós tínhamos até hoje na projetação de espaços corporativos, que era o paradigma dos conhecidos espaços Google. Como que os espaços Google eram projetados? Nós tínhamos as áreas de performance e tínhamos as áreas de descompressão. Então, eu dava o meu máximo dentro das áreas de performance e depois eu ia para as áreas de descompressão para me revitalizar. Agora, vamos fazer um raciocínio assim: se eu estou estipulando, estou organizando um ambiente de trabalho e nele eu digo, inclusive coloco no projeto, que eu tenho áreas de performance e áreas de descompressão, eu acabei de admitir que trabalhar ali comprime. Portanto, não é saudável. Quando o design salutogênico chega para o mundo corporativo, tem uma troca de nome. E aí a gente começa a falar de healing spaces, que seriam espaços curativos. Mas Curativo. esse curativo não no sentido de curar, e sim de não adoecer. Tanto Sim. que hoje, especificamente hoje, no dia que conversamos, o termo já oficial é healing offices, né? Que são os Hum, escritórios que não adoecem. E aí as áreas de descompressão sumiram, elas não existem mais, porque ela não é integrada, precisa. né? Exatamente. Você tem uma organicidade dentro do espaço onde eu tenho uma performance qualificada e não em cima de exigência. Então, ela é duradoura, ela é linear, e eu não preciso das áreas de descompressão, porque eu estou dentro de um ambiente onde a minha performance agora ela é qualificada, portanto, muito mais saudável. E aí aqueles espaços que em muitas empresas acabaram ficando obsoletos, porque existe o item aculturamento, né? O brasileiro não tem a cultura de às 3 da tarde tirar um cochilinho do lado da sala do chefe. Não. Então, isso é um aculturamento que acaba não funcionando. Então, esses espaços hoje são muito mais utilizados para outros tipos de socialização, formação de cultura da empresa, designações de atividades que vão ajudar, por exemplo, o employer branding dessa empresa. Ou seja, a gente está entregando muito mais movimento para isso, né? E aí, claro, depois isso vai para dentro de outros escopos, como residencial, a gente passa a falar sobre neuroafetividade, mas ainda no corporativo, esses elementos começam a fazer com que a gente revisite algumas, vamos chamar assim, algumas condicionantes tidas por preocupações sociais. Por exemplo, falar sobre neurodivergência. Até então, antes do design salutogênico entrar em prática, imaginávamos e tínhamos, né, e não era equivocado, mas tínhamos o conceito de neurodivergência, classificando as pessoas entre grupos de neurotípicos e Ah, sim. neuroatípicos. E nos neuroatípicos estavam muito designados para patologias. Então a gente Que hoje falava a gente muito chama de de neurodivergentes. sim, sim, só que dentro de um outro escopo, né? Então, nos neuroatípicos, nós tínhamos classificações voltadas para as patologias. Então, a gente falava muito de TEA, transtorno do espectro autista, a gente falava muito de TDAH, mas entravam outras condicionantes, como Alzheimer, demência, etc. Ah, tá. Hoje, ao entendermos mais sobre isso, quando falamos sobre neurodivergência, hoje nós entendemos que todas as pessoas, qualquer pessoa, ela pode ter recortes de neuroatipicidade.
E aí não apenas mais nos preocupamos com os neurodivergentes enquanto pessoas laudadas, como por exemplo TEA, e no corporativo TEA de nível 1, né, que são os altamente funcionais, têm uma empregabilidade excelente, mas entendemos que qualquer pessoa, mesmo sendo neurotípica, ela pode ter recortes de neuroatipicidade. E aí a gente já começa a considerar dentro disso ansiedade, depressão, burnout, que são recortes temporais de uma neuroatipicidade na existência de uma pessoa que é neurotípica. E os ambientes corporativos hoje trazem uma grande flexibilidade dentro do que a gente chama de organicidade do espaço, para que a gente possa ir acomodando isso. Por isso o termo healing offices, né? Para que eu tenha efetivamente essas entregas. Então a gente vê que é um campo assim que eu brinco que é um polvo, né? Vão se abrindo braços assim, várias coisas vão acontecendo, Adriano. Você estava falando, me veio várias coisas na cabeça, né? Uma delas é que no mundo corporativo hoje tem a norma NR1, que acabou de ser implementada e que vai ser obrigatória a partir de 2026 do ano que vem, né? Então, isso também está considerando toda a questão do healing, do bem-estar dentro da organização, não somente, obviamente, pelas relações, que é um ponto importante, mas também por onde elas estão, né? Então, às vezes você entra num. A gente que trabalha muito com empresas e vai visitar, às vezes você entra nos ambientes, Fabris, às vezes, que são maravilhosos, e tem outros que são, assim, Adoecedores. adoecedores, que a gente vê lá que a fábrica é bagunçada, que é escura, como você falou lá do passado, mas você tem esses ambientes ainda hoje. Em outra partida, você tem alguns que assim é tudo clean, limpo, parece que se caiu um clipe no chão, todo mundo vê para poder pegar, assim, é uma coisa de verdade que você fala. Que gosto que tem de estar nesse lugar. É exatamente isso. Eu estou falando de fábrica porque é um ambiente que a gente vê mais é, difícil, assim, mais rudimentar mesmo teoricamente, né, no passado. Mas você tem os dois ainda espectros. Quando a gente fala, por exemplo, da parte mais executiva, da parte mais que é administrativa, normalmente ela era já mais bem organizada e hoje ficou mais ainda. Depois da pandemia, a gente teve um incremento nisso, porque como foi sem escritório por um tempo, só home office, depois começou a voltar. Agora que voltou, as pessoas querem mais do que um simples escritório, porque elas podem ir para casa também. Então, elas têm a casa delas no conforto e elas têm um escritório que precisa ser atraente, que precisa ser gostoso e valer a pena de eu sair também da minha casa, pegar trânsito, ir lá e não só encontrar as pessoas, interagir, mas que seja gostoso. Então, as decorações, você pode ver que a maioria dos escritórios que reformaram depois da pandemia tiveram uma outra abordagem, que é exatamente o que você está falando, de incluir a descompressão dentro do ambiente de trabalho, onde tudo é mais clean, é mais gostoso, é mais interativo. Não sei, você que trabalha nessa área, o que que você tem visto disso? Primeiro que a gente tem 2 cenários que se confundem bastante e até por uma questão muitas vezes de desconhecimento acaba usando nomenclaturas diversas, né. Por exemplo, no pós-pandemia, o grande, vamos chamar assim, o grande desafio das corporações, foi o desafio de trazer as pessoas de volta, né, porque as pessoas aprenderam a trabalhar em casa. No entanto, o processo inicial de aprender a trabalhar em casa foi o momento que nós tivemos mais adoecimento psíquico, né? Burnout, depressão, ansiedade, e N outros. Por quê? Porque existem duas coisas distintas que a gente trata meio que tudo de uma forma só, mas elas são distintas. Existe uma coisa que é o chamado home office e existe uma outra coisa que é o chamado home working, que é completamente diferente. Interessante. Então, quando nós temos a questão do home office, significa que no meu ambiente de morar, eu tenho um espaço, não importa a configuração dele, aonde ali eu tenho uma identidade de trabalho. Por exemplo, eu estou falando com você, esse aqui é o escritório da minha casa, né?
Então, tudo que eu vou fazer que tem a ver com trabalho, eu faço aqui nesse ambiente que eu estou. Mas não precisa ser um ambiente isolado como eu tenho aqui. Eu tenho aqui porque a proporcionalidade da casa me permite. Mas mesmo que eu tenha um espaço menor, mesmo que seja uma bancada, ali tem que ser criada a minha identidade de trabalho. Porque, do contrário, se eu não criar a identidade do habitar e do trabalhar, eu perco ambas as identidades. É E verdade. aí isso é o que a gente chama de home working. Então, no início da pandemia, a maioria maciça das pessoas que não tinham por hábito trabalhar em casa ficaram trabalhando em home working e não em home Tem toda a office. razão. Então, por exemplo, a mesa de jantar, colocava o computador, Na colocava a cozinha, papelada, na cozinha, trabalhando. Na hora da refeição, tira tudo, arruma os pratos, aí depois tira os pratos, coloca de novo o material de trabalho. Aqui está conturbado, então agora eu vou para a sala, está conturbado, eu vou para a varanda, está ruim, eu vou para o meu quarto. Isso é home working. E inclusive, quando isso. Por desculpa te favor, interromper, imagine. inclusive por isso eles começaram a criar aquelas telas de fundo, para as pessoas não Exato. verem como que era o ambiente das casas das pessoas, que não dava para ficar exposto. Aquilo ali foi imediato, foi muito interessante essa adaptação. Foi. Exato, exato. E aí quando você não tem essa identidade, você não tem aquele espaço onde você gera uma apropriação para o morar e uma outra apropriação para o trabalhar, essas identidades se confundem. E aí existe uma coisa que a gente chama de desconexão emocional, porque você perde identidade. Não à toa, durante a pandemia, a maioria das pessoas repensaram não apenas os espaços que moravam, mas inclusive as relações que viviam. Não à Verdade. toa tivemos tantos Muitos. divórcios, tivemos tantos rompimentos das mais diversas formas, desde aquele raciocínio: será que o que eu estou fazendo é o que eu quero mesmo para a minha vida? Isso é uma desconexão. Eu estou desconectado. Por quê? Porque eu perdi as minhas identidades. Eu nem sou mais eu, pessoa, e nem sou mais eu, profissional. Eu estou desconectado. E aí, uma tradução bem simples disso, né? Quando a gente tem a apropriação do espaço para uma identidade. É aquele momento, por exemplo, que você está. Esquece como eu tenho aqui um ambiente fechado, né? Mas que seja uma bancada de trabalho, mesmo que conectada, mesmo que ali dentro da grande composição do living da casa, da sala da casa, por exemplo. Quando você está ali naquela bancada, só de você olhar para o sofá, você já faz assim, ah, vontade de terminar logo isso aqui para me jogar ali e assistir a minha série. Ou o oposto, você está jogada no sofá e só de olhar para a bancada você faz assim, nossa, só de olhar para aquela mesa já lembrei de todos os e-mails que eu tenho para responder. Isso é identidade. Você separa nitidamente as relações emocionais que você tem com os espaços. E aí você consegue conviver com isso. Isso nós chamamos de home office. Eu tenho o home com o office. Do contrário, o que eu tenho é home working. E aí, minha amiga, é aquela bagunça que muitas pessoas vivenciaram no início da pandemia, e aí a desconexão é total. In- in- Por Não, favor, por favor. não, inclusive, até para ajudar nessa questão do homeworking, né? A gente, muitas empresas, mas nós também, nós mandamos cadeiras de, de, de trabalho para as pessoas terem, porque muitas não tinham cadeiras de trabalho, porque não era um espaço que tinha escritório, né? Eu também tenho um espaço aqui, que não dá para ver que eu estou no cantinho, mas é um espaço imenso também, de toda a minha biblioteca, um monte de coisas e tal, que é só o meu office mesmo. Então, isso é diferente, porque quando eu chego aqui, eu sei que eu estou no trabalho. Quando eu saio Exato. daqui, eu estou na minha casa. É completamente outra coisa, E você gera desconexão de uma coisa com a outra, total, né? total. Eu estou aqui, eu estou Exato. trabalhando. É, Exatamente. eu venho para cá, parece que eu entrei dentro do escritório, como se eu estivesse lá no escritório. E, Exato. e aí é interessante porque algumas pessoas você via que tinha uma questão de você, por exemplo, fazer reunião. E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo reunião com uma pessoa e ela morava com uma irmã, as duas sozinhas, num apartamento. A irmã também estava trabalhando, ela também. Eu não conseguia ouvir o que ela falava, porque a irmã estava numa reunião falando alto, aí, e assim, ela não tinha, tinha mais essa, não tinha sinal no quarto,
Então você não podia ir para o quarto. Gente, então você começa a ver que é uma questão. Eu gostei muito do que você falou, esse termo do homeworking, porque é muito verdade. Então, essas pessoas, quando você. Por exemplo, eu reformei o escritório depois da pandemia, exatamente por causa desse assunto que nós estamos tendo agora, né? E ficou um ambiente 10 vezes melhor e mais agradável do que era antes da pandemia. E isso altera a produtividade também. As pessoas têm prazer de ir lá agora. Tem prazer de ir lá, né? E fala, nossa, como ficou lindo e tal. E aí isso foi uma forma de atrair de volta. Mas tem uma coisa assim, essas pessoas que fazem homeworking são as primeiras que querem ir para lá. Exato. Porque daí Porque elas, sentem a necessidade disso. e elas podem de fato trabalhar sossegada. Às vezes é criança pequena, às vezes é, sei lá, coisas da casa É. que você tem, né? E isso é muito relevante hoje para você. Extremamente. Tanto é que muitas empresas avaliam muito isso, né? Nós temos uma determinada população de colaboradores na empresa que se adaptam ao office e outros não. Então vamos olhar para esses que não, porque talvez eles não estejam fazendo home office, talvez eles estejam fazendo home working. E aí Adorei. tem uma problemática grande, né? Muito bom, muito bom. E Que aí, bom. voltando assim para que a gente foi, como diz lá, tergiversando, é, é, mas é muito bom, porque é interessante como tudo está interligado, a neurociência com a psicologia, como você falou, né, da arquitetura. E aí, eu estudo muito filosofia porque eu sou psicóloga e gosto muito e acho que é uma ligação profunda entre os dois. E eu vi que você tem um livro que mistura arquitetura, psicologia e Exato. filosofia. Posso pegá-lo aqui novamente? Deve, por favor, É esse aqui, ó. mostra os Esse, dois. mostra os dois. Esse aqui saiu em 2024, né? Então é neuroarquitetura, psicologia e filosofia, né? Interfaces da experiência. Porque são universos que se modelam unificadamente, né? Não tem como você dissociar. E aí, interfaces da experiência, porque a nossa experiência está diretamente ligada com a nossa psique, com a nossa inteligibilidade de mundo e, claro, com o espaço que nós estamos vivenciando, né? Então, esse aqui foi o que saiu em 2024, que é o que você mencionou, Então, só que conta une um os dois, resumo né? do que você colocou aí. Bom, esse aqui, na verdade, a gente tem um compêndio, são vários autores convidados para Ah, participar. tá. Temos dois grandes nomes internacionais, que é o Johanny Palasma e o Harry Mulgrave, que são grandes referências na neuroarquitetura. E a ideia aqui era justamente trazer a experiência humana como grande foco, né? O primeiro livro, que é aquele outro ali, ele é um livro que foi lançado em Mostra para o 2020. pessoal. Mostro sim. Esse aqui, ele saiu em 2020. Esse aqui foi o primeiro livro sobre o tema, né, neuroarquitetura no Brasil. Então, esse aqui não existe mais na Lindíssimo. versão física. Ele teve 5 edições, as 5 edições foram esgotadas, ele só existe na versão Kindle hoje na Amazon. E esse aqui, ele trata mais sobre o que é, como funciona, como trabalhar. Talvez ele seja mais voltado para arquitetos e designers, digamos assim, mas é uma Sim. leitura aberta a qualquer público, né? E já o segundo, ele é bem mais voltado para a questão da experiência humana, para entendermos essas relações que estão totalmente direcionadas com o que hoje nós chamamos de experiência. E dentro disso a gente fala sobre pertencimento, sobre acolhimento, sobre as questões de neurodivergência que nós falamos aqui. Então a gente entende, existe um termo internacional, né? Dois, na verdade, que já trazendo para o português, um deles é o design centrado no humano, então quando você projeta, né, especificamente voltado para o humano, ou seja, o projeto não começa pelo espaço, mas ele começa por algo que nós chamamos de lugar. Qual a diferença do espaço para o lugar? Lugar é aquela espacialidade que, para mim, tem valor emocional. E quando uma espacialidade, para mim, ganha valor emocional, eu fixo ela, eu retenho ela. Nós não temos a habilidade de guardarmos, de retermos espaços. Se eu pedisse assim para você, Adriana, por gentileza, faça uma lista de todos, 100%, os espaços que você já frequentou na sua vida. Você não conseguiria fazer essa lista. Mas se eu mudasse um pouquinho o pedido, eu pedisse assim,
Adriana, por favor, faça uma lista de todos os espaços que você lembra que você já frequentou na sua vida. Essa lista você consegue fazer. E todos os espaços que aparecerão ali, aparecerão por um motivo. Você recorda deles por algum motivo. Normalmente tem uma emoção mais associada. Exatamente, teve um valor emocional. Então, sei lá, se a gente fosse colocar numa timeline, né? A casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, existe um motivo para você lembrar. O lugar nada mais é do que um espaço memorável. Ele fixa em mim, eu o recordo, né? Então, e isso define o que a gente vai chamar de experiências. Você vai nas cafeterias que você vai, por quê? Você frequenta as lojas que você frequenta, por quê? Quantas empresas você já não visitou ao longo da sua carreira? Talvez você lembre de todas profissionalmente numa lista, mas se eu perguntar assim, quais impactaram mais? Ah, elas são muito nítidas para você e por quê e como eram, você as redesenha de novo na sua memória, né? Então isso é o que nós chamamos de lugar. E aí isso gera identidade, pertencimento, apropriação. E hoje no mundo corporativo, uma das grandes movimentações buscadas, e a gente começa a entrar na neurociência, é quando o ambiente consegue me ajudar a produzir um neurotransmissor chamado ocitocina. Hoje fala-se muito em dopamina em termos de neurotransmissores, né? O neurotransmissor nada mais é que um elemento químico que transmite informação de um neurônio para outro neurônio, neurotransmissor. A dopamina, que fala-se muito sobre ela hoje, ela está associada a prazer, a recompensa, a tudo aquilo que a gente gosta e quer Os fazer de estímulos, novo. Exatamente. Já a ocitocina, ela está muito ligada às condicionantes de segurança conexão, psicológica. a conexão de amor, né, de carinho. Exatamente. E aí eu tenho um facilitador para as relações interpessoais, eu tenho um facilitador para gerar pertencimento, apropriação, identidade e o que o corporativo quer, engajamento. Então, Sim. bateu 18 horas, tá na hora de eu ir embora. Não, mas eu prefiro terminar o que eu estou fazendo, deixar super redondinho que amanhã vai estar muito melhor. Eu preciso ter um elo relacional específico com isso que eu estou vivendo para eu desejar fazer isso. Do contrário, 15 para as 18 eu já estou louco para ir embora. Não existe isso, né? E hoje a neuroarquitetura, dentro lá do conceito dos healing offices que nós falávamos, ela busca entregar justamente isso, esse novo compêndio de como enxergar esse espaço. Estamos fazendo aqui o recorte do corporativo, mas isso vai existir no residencial, no comercial, a gente falava de saúde, então a gente vai entretenimento, vai ter muito disso hoje. E é uma mudança muito grande que está havendo, né? Quando você coloca e vê, né? Eu estava comentando isso com você no início do podcast, que são as casas hoje, que elas são muito quadradas. O que que você, pela sua análise, pelo que você conhece de neuroarquitetura, esta mudança desse estilo para estas casas hoje em dia, como é que se associa isso ao psíquico e à sociedade? Eu acho que a gente tem um grande recorte aqui, que também é o recorte dos movimentos tendenciais, né? Começa a ter algumas tendências. Mas quando a gente para fazer determinadas análises e olhar pelo aspecto, vamos chamar assim, da humanização do espaço, eu costumo dizer que muitas casas elas poderiam, inclusive, ser uma clínica. Não tem uma configuração ali que você identifique aquilo como um lar, né? Além do que, em muitos casos, ela trata de grandes traços dentro desse processo que eles são quase que globais. Então, essa casa estar em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Miami ou China não faz diferença nenhuma, porque ela não tem nenhum recorte ali cultural. Então, isso é um momento também, principalmente quando a gente chega assim dos 2000 para frente, com a história da globalização, perdão, de grandes movimentações nesse aspecto, e aí vem essa questão do, entre aspas, do minimalismo, mas também visto de uma forma um pouco equivocada. Então, acaba tendo uma grande ideia de que ser contemporâneo, de que estar se fazendo algo muito atual, é dentro dessa linha. Mas, por um mesmo momento, a gente percebe, por exemplo, a evasão das cidades para o interior. Verdade. Muitas pessoas começam assim, cara, eu não quero mais isso.
aos olhos de outros, poxa, mas esse super emprego, morando numa grande capital, morando em um super condomínio fechado, como assim você quer para o interior? Como assim você quer aquela vida ali mais pacata, digamos assim? Porque eu já cheguei na exaustão. E essa exaustão, muitas vezes, Adriano, não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com todas essas multirrelações que são desconectadas. E aí, de novo, se eu gero esse distanciamento emocional, eu entro em questionamentos, né? Será que é o que eu quero? Será que esse é o meu futuro? Será que é para isso que eu vou ficar aqui? Por um outro lado, é muito comum também optar-se por espaços menores, não no sentido de ele ser menor, mas de ele ser mais prático, mais humano, né? Menos colocado como, entre aspas, a capa da revista e muito mais com a utilização emocional, ter um vínculo emocional. Hoje já se discute muito, né, o real significado da palavra luxo. E porque se entendeu que o maior bem, ou o mais importante que nós podemos ter hoje, chama-se tempo. Tanto que no próprio corporativo já se trocou o termo, né? Com essa qualificação das relações, já não disse mais que tempo é dinheiro. Tempo é vida. É o maior bem que nós podemos ter, quantificado em tempo. Quando nós somos muito jovenzinhos, não vou entrar no aspecto de idade para não estragar aqui, o meu momento com você, mas quando nós somos jovenzinhos, nós temos uma condicionante temporal completamente diferente. Conforme nós vamos angariando experiências, não apenas experiências profissionais, mas principalmente vividas, nós vamos trocando a fase temporal. Isso a gente vê numa relação normal, né? Nós estamos, por exemplo, no mês de setembro. Se eu chegar para uma criança e eu disser assim para ela: olha, no Natal o Papai Noel vai trazer tal coisa para você, setembro para dezembro, para uma criança, é muito longe, porque a carga vivenciada dela é curta. Então, meses significam Sim. muita coisa. Mas se eu ou você fizermos uma programação de agenda para dezembro, a primeira coisa que eu e você vamos dizer é assim: peraí que eu vou dar uma olhadinha ver se dá, porque a gente já está com isso tudo ocupado. Ou seja, para nós, assim, dezembro é um estalo e está ali, porque a nossa relação temporal é completamente diferente. E isso é algo que a gente vai perdendo também. A gente perdeu tanto isso, Adriano, mas tanto isso, e principalmente pelo advento da tecnologia, que assim, vergonhosamente, às vezes nós recebemos no WhatsApp um áudio de 20 segundos e ouvimos no 2x. 20 segundos. E a gente clica no 2x, nós estamos perdendo a relação de temporalidade. E só não ouvimos no 2,5 porque ainda não tem, porque a hora que tiver vai ser no 2,5. Então essas relações de tudo ser muito para agora, também vai criando certos distanciamentos. E a hora que você consegue colocar o pé no freio e olhar para isso tudo, você naturalmente tem o desejo de redesenhar. E aí vem essa questão de: "Não, eu prefiro ir para uma vida mais pacata e etcétera". Mas enfim, aqui já entramos na filosofia humana, né, Adriana? Mas aí, quando você falou isso, me veio a questão também da inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, que veio para ficar, obviamente isso não vai mudar. E quando chegou o e-mail, a mesma coisa. Quando chegou, né, o celular, a mesma coisa. Exato. Não tem coisa assim, veio, não é modismo, veio e veio forte, vai vir cada vez mais forte, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, não, mas como que vai ser a IA? Aí tem aquela conversa que vai deixar mais tempo para a gente ser humano. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma ilusão ou é alguma coisa, uma historinha que a narrativa que a pessoa criou para ela mesma para lidar com aquele desconforto da IA. Mas não, a IA ela vai ser um assistente seu, desde que você saiba exatamente como usar a seu favor. Agora, do mesmo jeito que a gente aumentou a nossa produtividade hoje, porque antes eu tinha que mandar uma carta para você para vir para o podcast. Eu nem tinha podcast, né? Era uma entrevista, sei lá como. Então eu tinha que mandar uma carta, eu tinha que esperar. Então estas coisas tinham um tempo diferente. Hoje, com tudo instantâneo, o tempo fez com que a gente tivesse que ter respostas mais instantâneas. Com a IA
vai ser a mesma coisa, vai Vai aumentar. potencializar, na verdade. Exato. Exato. O que as pessoas não estão vendo é que vai aumentar brutalmente e que se você não souber usar a IA a seu favor, você não vai dar conta de tudo que você tem que fazer, porque as coisas não vão diminuir. Não vai sobrar tempo para você, vai entrar mais coisas para você fazer. E assim, Exatamente. O WhatsApp já está fazendo isso, né? É tudo muito. exato. Então, o WhatsApp já está fazendo isso. Então, as pessoas às vezes têm um pouquinho de fantasia do que vai ser. Eu não sei se é negação, eu não sei o que. Aquela curva da mudança que as pessoas não gostam, né? Aí começam com É, negar e tal. Como eu lido muito bem com essas questões, eu já consigo ver e fazer, bom, tá bom, é a realidade. O que que a gente vai fazer? Como vai usar? Que agente que eu tenho que criar para poder facilitar a vida? Assim, as coisas vão vir muito rápido. Quanto antes você entrar nisso daí, melhor você vai ficar adaptado, menos atrasado você vai ficar. Ponto. Essa é uma realidade. No seu trabalho, incluindo tudo isso, eu vi que você também usa a IA nas questões. Como que é isso? bom, dentro da neuroarquitetura, a gente tem um protocolo que é chamado internacionalmente de EBD. Já em português, seria Design Baseado em Evidências. Então, o projeto ele não é mais uma luz divina que desceu e eu projetei. Ele é todo embasado em evidenciações científicas. Então, o projeto, dentro desse protocolo, ele começa pelo propósito. Então, vamos imaginar assim, vamos criar um espaço corporativo. Primeira coisa que a gente vai entender, qual é o propósito desse espaço? A gente quer trazer uma qualificação de performance, mas a gente quer também que as pessoas se sintam bem, que elas se sintam pertencentes, que elas se sintam respeitadas, que a gente traga em toda a magnitude a dignidade humana de trabalhar ali. Então, eu vou aos recursos de estudos científicos que me entregam esse tipo de movimentação, de como o espaço pode fazer isso num recorte corporativo, na linhagem daquela empresa. E só aqui eu já tenho um compêndio enorme de estudos que me entregam várias questões. E disso nós começamos a entrar numa fase que a gente chama de pré-design, onde a gente não começa mais a projetar de um modo livre, mas sim seguindo essas linhagens, e depois a gente vai adaptando. A própria IA, só no modelo investigativo, já ajuda muito. Né? Hoje tem IAs que são é, incrivelmente ávidas para fazerem pesquisas em grandes bancos de dados e já trazer filtragens. Dentro disso, né, por exemplo, e aí a gente vai de novo para a questão da idade. Quando eu começo, né, a trabalhar com neuroarquitetura, imagina, eu fazia pesquisa, eu achava, vou dar um número bobo aqui, eu achava 15 artigos científicos, aí eu tinha que ler 15 artigos científicos, pegar os principais pontos, né, do tempo do marca-texto lá e tal, Exato, hoje, com uma IA, eu faço isso em minutos. exato. Só que, aí, de novo, eu costumo dizer uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. A IA, na verdade, ela é burra, né? Porque se você pergunta errado, ela responde errado. Lógico. Então a gente precisa ter esse conhecimento que nos embasa enquanto operadores de uma nova metodologia, que é a IA. Que é uma Então, ferramenta. que é Se eu uma não souber usar uma ferramenta. ferramenta, eu Exatamente. sou a portadora do conteúdo. Exato, exato. Você é a curadora do que ela vai te É, entregar, né. é. Então, então hoje a gente tem vários mecanismos que auxiliam bastante, até mesmo para eu poder fazer uma pergunta básica para ela, do tipo, esses requisitos aqui, se comparados com esses requisitos, como que a gente vai ter uma intersecção? Se eu não souber quais requisitos eu tenho que selecionar para fazer isso, ela vai fazer uma bola de neve. Porque se eu pedir para uma IA assim, relacione Natal com Lei Maria da Penha, ela vai relacionar. Talvez não faça sentido nenhum celebração de Natal com Lei Maria da Penha. Ela pode trazer cases, etc., mas vai ficar uma coisa entroncada. Mas se eu souber como estruturar, né, isso, vamos tentar verificar se em épocas festivas como o Natal temos maiores ou menores incidências de ocorrências registradas via Lei Maria da Penha. Muda completamente a resposta que ela vai entregar, né? Então essa expertise a gente tem que ter. E aí de novo, muitas pessoas hoje usam a IA. Claro que existe aquela parte da população que usa para brincadeira e que tem resultados bem interessantes, que para entretenimento até é ok.
mas tem muitas outras pessoas que tentam usar isso no seu modelo de trabalho, mas como não estão usando da maneira correta, acham que estão aumentando uma qualificação de performance e, na verdade, estão prejudicando o seu trabalho, porque a IA não tem o conhecimento prévio que essa pessoa tem ou deveria ter para aquela função, né. Há pouco tempo, né, eu tive um caso de que a gente estava fazendo uma consultoria e aí tinha uma das pessoas da empresa, né, que a gente pediu: "Ah, então depois, só lista para a gente tais coisas assim", que era uma coisa, assim, que nitidamente a pessoa precisaria de pelo menos uns 2 dias olhando dentro da empresa para mandar aquilo para a gente. E mandou em 25 minutos. Falei: Isso aqui não foi a pessoa que fez", né. E a gente que conhece o tipo de resultado, a gente olha ali: "Não, mas isso aqui nem tem na empresa", né, então então a gente tem esse tipo de situação. Mas de novo, é que é como você falou, né, é uma tecnologia que veio, ela não vai voltar, e eu ouço pessoas dizendo assim: "Ah, a IA vai tirar trabalho de muitas pessoas". Até pode ocorrer, mas das pessoas que não sabem trabalhar com ela, Sim. porque quem sabe trabalhar com ela vão ser os mais buscados, vão ser os profissionais mais buscados, porque eles sabem, na sua área, na sua atuação, usar muito bem esse mecanismo. É quando chegou o computador. Antes a gente datilografava e depois a gente foi para um Word, né? Quem usa melhor isso vai na frente, né? Dá para fazer datilografado? Dá, mas vai levar muito mais tempo e etc. Eu acho que vai ter uma diminuição? Vai, Sim, porque porque as pessoas dedicadas a se especializarem nisso não serão todas, né. Tem a é, negação, como você disse. por exemplo, tem, um design gráfico, ao invés de eu ter 4, eu posso ter um que usa muito bem uma IA de design gráfico. Então, Exatamente, eu vou ter um, mas esse vai ser melhor do que os outros, porque ele sabe usar melhor a IA e também tem uma qualidade de trabalho melhor. Isso vai exatamente. acontecer? Vai. Mas vão surgir empregos em outras áreas que, sei lá, engenheiro de prompt, que eu nem sei se vai existir mais, disseram que não. Já existe, né, É, já existe e parece que já vai morrer em breve, é porque já tem exatamente, eu IA ouvi para dizer fazer que não vai ter isso. mais, que já criou e já foi rápido, já acabou, né? Então, todas essas coisas, vão existir outras que não me ocorrem aqui agora, mas vão até outras que a gente nem sabe que se existe. Então, Exato, vai existir e a gente vai ver que tem quantas empresas hoje, não é no futuro, hoje, que tem vagas abertas e não tem pessoas para preencher. A gente sabe disso. E tem quantas pessoas procurando emprego aqui e que não tem match. Então aí a exatamente. gente vai para um outro caminho, que é falar de neuroeducação. Exatamente. Mas assim, a gente tá, assim, uma delícia conversar com você. Eu nem percebi que passou esse tempo todo. Mas assim, só para fechar, né? O que que você, por exemplo, no mercado hoje, as pessoas ouvindo a gente, ou as pessoas que fazem design, arquitetura ou algumas coisas, carreiras afins, é inexorável que elas vão, a partir de agora, precisar desses conteúdos de neuroarquitetura, neuromarketing, assim, ou seja, incluir dentro da solução essa perspectiva mais abrangente do que simplesmente chegar lá e fazer um desenho. Exato. Dentro dessa composição que trata o espaço, o ambiente, a gente pode pegar a arquitetura, o design, até mesmo, né, a própria engenharia, todos os braços que alavancam a engenharia como um todo, a gente percebe que a humanização dos espaços é a grande vertente. Nós tratamos aqui por humanização, mas de um modo geral as pessoas falam sobre experiência, e está correto, né? O tipo de experiência que as pessoas querem viver em tudo, na casa, no restaurante. Eu costumo dar o exemplo assim: a gente estamos vivendo esse momento de surto das cafeterias, né? A cafeteria não é mais o local que você vai para tomar café. Você É, vai para trabalhar, você vai para estudar, você vai para se reunir, você vai para fazer uma videochamada, você vai para N questões. Talvez você tome um café, mas você vai por causa da experiência que você pode viver lá, né. Então hoje nós estamos vivendo isso, né, todos os segmentos, todos os setores estão se voltando para a questão da experienciação. E para isso, a gente precisa entender como que essa ambiência vai se conectar com um determinado público para a gente gerar esse match, como você disse.
Então hoje não temos como voltar atrás. Sempre temos e continuaremos tendo uma boa arquitetura, um bom design, bons projetos, mas se eles não estiverem conectados com o que os usuários, com o que os humanos querem de fato se conectar naquele momento, nós temos um grande risco, e que a gente já vê hoje acontecendo, de espaços esteticamente interessantes sem usuários. É verdade. Então, muitas vezes você olha e você diz assim: "Poxa, mas uma loja tão bonita está sempre vazia. Poxa, esse ambiente aqui tão lindo e do nada fechou". Porque você tem uma estética que ela é vazia de pertencimento, ela é vazia de conexão, ela é estética, ela funciona muito bem para estar no Pinterest, ela funciona muito bem para estar numa publicação, numa revista, mas ali, na humanização de eu querer me apropriar dela, de eu gerar uma relação com ela, tanto é que existe hoje o termo design relacional. Ainda ontem eu fazia uma palestra sobre design relacional. Se não houver a construção dessa relação, eu não quero. É bonito, eu só não quero para mim e está tudo certo. Só que se todos acharem bonitos e ninguém quiser para si, vai fechar as portas. Então hoje o corporativo está muito ligado a isso, o entretenimento está muito ligado a isso, a gastronomia diretamente ligada a isso, o comercial de modo geral, e hoje felizmente as pessoas já tendo esse tipo de visão para suas casas. Entender que a casa tem que ser regenerativa, né? É o seu templo, é onde você volta para se reenergizar e ganhar fôlego para o próximo dia, que teremos vários leões aí para lidar com eles, né? Então, eu também visualizo que arquitetos, designers, né, colegas de um modo geral que trabalham aí com a parte da construção como um todo, se nós não trouxermos esses modelos relacionais, poderemos ter sim excelentes entregas estéticas, vazias de pertencimento e, portanto, distanciadas dos seus usuários. Muito legal. Eu vou te fazer uma última pergunta, que essa é de interesse pessoal. Por favor. Eu gosto muito de decoração de casas atemporais. O que que eu chamo de casas atemporais? Você vai, sei lá, na Itália tem aqueles construções tipo Toscana, tal, que são construções que é um estilo de lá, mas ela é atemporal. A decoração, ou na Provence, e tem, assim, ela não moderna, né? Não é o lançamento que a gente estava falando, mais minimalista, mas ela tem um aconchego, uma mistura de materiais, uma coisa assim que eu acho encantadora. Como que funciona a neuroarquitetura nestas questões que são atemporais? Aí a gente entra num segmento muito interessante dentro da neuroarquitetura, que é o que a gente chama de story design, né? O marketing usa muito o storytelling, né? Exato. Você pode ver que todas essas obras que você trouxe agora como atemporais, elas relatam algo. Uhum. Elas me remontam a alguma coisa, né? Se for algo muito ligado a mim, pode despertar o que a gente chama de memórias afetivas. Mas ainda que não o seja, ligado a mim ou a um determinado usuário, elas relatam algo, elas me transmitem uma determinada informação. Não à toa que essa mesma técnica passa a ser utilizada hoje para empreendimentos novos. Então é muito comum você chegar, por exemplo, em grandes redes de hotelaria, sem citar nomes aqui, e você vai ver que na recepção, que nos grandes percursos até o dormitório, uma história é contada a você. Às vezes são imagens que relatam como que aquele prédio foi construído, o Sim. que era ali no passado, e aí isso, mesmo que você não tenha conexão nenhuma, porque é um hotel, parece que monta a partir dali algo interessante para você. E aí você, Adriana, comenta com os seus amigos, com as suas amigas: "Olha, eu fiquei num hotel muito interessante", e você nem fala que o hotel contava aquela história, você só diz assim: "Muito interessante, muito gostoso ficar lá". Então essa atemporalidade, ela está em cima do que a gente chama de story design, ela me entrega alguma coisa, né. É mais ou menos assim, vamos imaginar, vou pegar um cenário que eu convivo bastante. Eu convivo muito com Serra Gaúcha, tenho várias consultorias lá, indústria de imobiliário e tal, e lá tem a grande região do vinho, né, então a gente tem muitas vinícolas e tal.
E aí as vinícolas, elas são todas mais ou menos dentro de uma mesma estrutura. E as pessoas saem de lá encantadas. E as estruturas, elas são nada mais, nada menos do que uma estrutura para uma vinícola. Mas tem tanta história sendo É passada, de verdade, N é verdade, formato, que você sai de lá extasiada com aquela é visita. Mas verdade. se você parar e olhar para o edifício, ele não tem nada. E do lado de fora são parreirais. Mas o modo como aquilo é construído para você vivenciar uma jornada lá dentro, traz para você um significado muito grande. Então, quando a gente vem para essas arquiteturas atemporais e os exemplos que você trouxe, é porque eles me remontam a algo, eles me contam alguma coisa de alguma forma. E aí eu monto uma relação com esses espaços. E aí, claro, a tendência é ir. Inclusive, quando isso é levado para o residencial, às vezes acontece assim: você pode visitar alguém, eu estou pegando casas de outros que não a sua. Você visita alguém e você diz assim: "Nossa, linda a casa dessa pessoa, incrível, dá para ver que a pessoa fez um super investimento, a casa é belíssima. Eu acho que eu não moraria ali, mas a casa é belíssima". E outras, você visita casas que são mais simples, e aí falando até do investimento feito, e você diz assim: "Gente, mas o que que é isso? Parece que a casa me abraça. Eu não sei porquê, mas como eu me sinto bem aqui", porque ela me remonta a alguma coisa, né. Então Muito bom, é dentro do que a gente chama de story design. muito bom. Olha, espero que um dia eu possa contratar uma pessoa tão boa como você. Que legal, vai ser um prazer imenso, Adriano, vai ser um prazer imenso. Então, olha, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pelo aprofundamento que eu vi que você faz, né? Que é muito assim, eu estava vendo o teu material, é muito, muito rico demais, tem de como a gente estava falando de filosofia, inteligência artificial e muito mais. Fora que você é ativo, né? Presidente de 15 mil lugares. Eu não sei como você dá conta. Depois a gente precisa fazer um outro só de administração do tempo, para ver como você dá conta de ser Perfeito. presidente de tanto lugar. Mas é isso. Então, fica aqui minha admiração. Muito obrigada pelo seu tempo. Um prazer estar aqui. E espero que você tenha curtido estar aqui também. Foi um grande prazer, mais uma vez agradeço a gentileza, o convite de novo, né, sei o quanto você prima pela curadoria do que você traz ao seu público, então fico muito feliz, pelo convite, por esse espaço, e espero que a gente possa repetir vários outros papos aí, dentro desses tantos universos que a gente tem para explorar, vai ser sempre um grande prazer. Obrigado pelo carinho e pela gentileza. Imagina, obrigada.